Boa tarde, o meu nome é Patrícia Garcia Pereira, eu sou bióloga, investigadora do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e venho falar-vos de uma parcela extremamente importante do mundo da água doce, que são os invertebrados aquáticos. Eu gostaria de partilhar a tela convosco para vos mostrar imagens bonitas e começo esta minha apresentação por apresentar-vos várias diversidades, alguns exemplos de tipos de água doce do nosso país. Portanto, temos o típico ribeiro com águas correntes, neste caso isto é o rio Paiva, ou então através de açudes em que os rios alargam os seus leitos e ficamos com espelhos com massas de água mais largas. Cada um destes tipos de hábitats tem uma biodiversidade associada. Uma lagoa de montanha, as ribeiras do sul de Portugal, que têm um sistema em que podem secar completamente em certas porções das ribeiras durante o período de verão, ou os habitats prioritários, que são os charcos temporários, que estes sim secam completamente na época de verão. E quando nós falamos da biodiversidade destes sistemas de água doce, do nosso mundo da água doce, associamos preferencialmente, também como é natural, aos vertebrados que habitam. Nós falamos muito dos anfíbios, temos aqui dois exemplos de espécies, uma salamandra e uma rã que nós conhecemos bem de sistemas de água doce, e os peixes, duas espécies típicas da nossa fauna que nós consumimos desde sempre, desde sempre. O que eu quero chamar a atenção nesta apresentação é que toda a cadeia trófica depende de um sistema de água doce saudável, com elevada biodiversidade, depende da diversidade que existe de invertebrados. Eu estou-vos a mostrar aqui a página inicial do projeto que nós estamos a desenvolver, a primeira lista vermelha de invertebrados em Portugal continental, em que foca grupos de terrestres, mas também grupos de água doce. E, portanto, nós vamos poder, pela primeira vez, determinar o estatuto de conservação de alguns grupos destes invertebrados. O meu papel neste projeto é coordenar a avaliação dos artrópodes. Eu vou-vos falar, portanto está aqui o link para o site para vocês explorarem melhor, e dos insetos aquáticos, dos invertebrados aquáticos que vão ser avaliados neste projeto são os mexilhões do rio, os gastrópodes aquáticos, os caracóis aquáticos, os crustáceos e os anelídeos, representados só por uma espécie. Estes serão os grupos que serão avaliados no âmbito do projeto. Um exemplo como um mexilhão de água doce, este das bacias do sul do país, o únio tumidiformes, que vivem nos fundos dos leitos dos rios, são filtradores, têm um papel importantíssimo na filtragem da água, e está com certeza ameaçado em Portugal. Os mexilhões, os crustáceos, estes seres incríveis que parecem vindos de outra era, como os triópses, que são característicos dos charcos temporários, estão perfeitamente adaptados àquele tipo de habitat e dependem daquele tipo de habitat. E a sanguessuga medicinal, que é esta espécie, que esta alimenta-se de sangue de organismos que vivam nas águas doces. Mas o que eu queria chamar mais a atenção, e que talvez seja o maior desconhecimento que nós temos da nossa biodiversidade, são dos insetos aquáticos. E esta gravura que eu pus aqui, este desenho que eu pus aqui, que tirei do livro
do Edward O. Wilson, um grande entomólogo, do livro The Diversity of Life. Eu acho que esta imagem resume bem a importância dos invertebrados, se nós contarmos aqui os grupos de invertebrados e principalmente dos insetos. Está construída representando cada grupo de seres vivos proporcionalmente ao número de espécies que são conhecidas na Terra, e nós o que nos chama aqui a atenção é o tamanho desta enorme mosca, representando a enorme diversidade de insetos e também a sua biomassa. Para estudar insetos aquáticos não é preciso grande tecnologia, uma rede aquática, um tabuleiro, uma máquina fotográfica, é este tipo de equipamento que nós fazemos as nossas amostragens de insetos aquáticos. Eu agora queria-vos chamar a atenção de alguns dos organismos que nós podemos ver quando fazemos este tipo de amostragem. E o primeiro grupo que eu queria chamar, a primeira ordem que eu queria chamar a atenção, é para estes animais estranhíssimos que são do grupo das efêmeras, e o que nós vemos aqui são as larvas. As larvas das efêmeras são dos animais, dos insetos mais antigos da história da Terra. Nós aqui do lado têm sempre caudas, e nós podemos ver aqui as brânquias que utilizam para se oxigenar e para respirar debaixo d'água, e isto são seres que nós normalmente não vemos, mas sim, isto é uma efêmera adulta que também vive sempre ao pé do espelho d'água. Portanto, são um grupo de insetos que se especializou mesmo no meio da água doce. Outro, também bastante antigo e que também tem umas formas e umas morfologias particulares, são do grupo das libélulas e libelinhas. Aqui nós vemos exemplos de larvas de ninfas de libelinhas, e esta aqui é uma grande larva de uma libélula. Portanto, já são diferentes das efêmeras, e estes são os estados imaturos deste grupo que nós normalmente reconhecemos a voar ao pé dos espelhos d'água. Eu queria vos chamar a atenção para esta imagem, desta ampliação, deste zoom, uma fotografia do meu colega Albano Soares, que mostra o sistema de alimentação a armadura bucal das ninfas de libelinhas e libélulas. Portanto, tem-se aqui, e isto é que esta estrutura é que deu o nome científico à ordem, que é Odonata, e portanto que é dentes, e foi por isso que lhe chamaram a ordem dos insetos dos dentes. E isto funciona como elas são predadoras e funciona como tem aqui uma manga que está aqui enrolada, e depois se estendem e caçam assim as presas. São animais espetaculares. O processo, depois quando as ninfas atingem já o último estádio de desenvolvimento, então dá-se a transformação para insetos alados, e o que vemos aqui é sair a libela, a começar a sair a libela adulta, com as asas ainda pouco desenvolvidas, aqui já mais desenvolvidas, e depois é que vão, mas também sempre ao pé da água, e aqui o que vemos são as peles das últimas ninfas, a que nós damos o nome de exúvias. Isto são as libélulas e libelinhas, e estas é uma das espécies que nós podemos encontrar em cursos de águas correntes que estejam bem conservados, com boa oxigenação. É um bioindicador de um bom nível, de uma boa qualidade de ambiente, de um curso de água com águas correntes, o Calopteryx virgo. Também estes talvez mais conhecidos, estes grupos de insetos, porque são utilizados como isco na pesca, são as moscas das pedras, e o que vemos aqui do lado direito são então as tais cascas que ficam, portanto saíram daqui os adultos que também vivem ao pé da água, e nós podemos ver aqui, e que se vê perfeitamente, a forma
dos estados imaturos das ninfas e aqui pelas cascas. Este é o aspecto que o inseto tem no estado adulto, da mosca da pedra. Outro grupo interessantíssimo e importantíssimo também para a regulação dos ecossistemas da água doce, do mundo da água doce, são estes pouco conhecidos frigâneos, é uma outra ordem de insetos, e estas larvas, estamos aqui a ver a cabecinha da larva e as patas, faltam um primeiro, segundo, terceiro par de patas, todos os insetos têm 6 patas. E a particularidade deste grupo é que produz seda, já são insetos que produzem seda, e com a seda vão amontoando as partículas que têm à disposição no leito do rio para construir uma casinha, uma casinha para se protegerem dos predadores. Aqui com folhas, com folhas das árvores, esta espécie já utilizou, já faz uma casinha diferente, com outro tipo de troncos. E é pelo tipo de, não é um casulo, mas pela casinha que eles constroem, que nós normalmente identificamos as espécies de frigâneos. O inseto adulto é muito menos conhecido porque tem um comportamento muito mimético com a vegetação, está sempre escondido, tem só atividade crepuscular ao final do dia. São insetos muito parecidos com as borboletas, principalmente as borboletas noturnas, mas têm pelos a cobrir o corpo todo, enquanto que as borboletas têm escamas. Agora, a grande biomassa de um curso de água doce é constituído, e o grande recurso alimentar que existe é constituído por aqueles grupos de insetos, mas um particular são as moscas e mosquitos, que têm uma diversidade louca e uma diversidade de muitas espécies que as larvas são aquáticas, enquanto os adultos já têm outra forma de vida aérea que nós conhecemos muito bem. As larvas podem ter estas formas, são alguns exemplos, há muito maior diversidade de larvas de moscas e mosquitos, mas que nós podemos encontrar a viver dentro d'água. E são o alimento de muitas libelas, de muitos insetos que são predadores, assim como os vertebrados. Portanto, isto está na base da construção de uma cadeia alimentar saudável dentro d'água. Os percevejos de água também têm os percevejos, que são uma ordem de insetos, têm muitas famílias e muitas espécies que estão associadas à água, tanto em forma de ninfa como aqui no caso que nós vemos aqui são adultos. Estes são os famosos alfaiates e este é um animal lindíssimo que também tem esta particularidade de conseguir planar, de conseguir criar uma tensão superficial tal que eles conseguem se deslocar e caçar na superfície da água. Outros exemplos muito engraçados que se pode ver dentro da água, como também ainda dos percevejos, esta família da Notonecta, em que nadam de barriga para o ar. Portanto, nós vemos os insetos a andar na posição, vemos a parte ventral dos insetos, ou o escorpião de água. Todos estes percevejos são predadores e podem nos morder. Mas não, pica. Escaravelhos d'água é outra diversidade imensa que também mantém o equilíbrio das comunidades de água doce. Este animal feroz que consome, que é predador, é um exemplo de uma larva de escaravelho, de um grupo de escaravelhos, ok? Outras famílias, só para vocês verem as imagens de várias famílias de tamanho de escaravelhos que nós podemos encontrar. Neste caso são tudo exemplos de adultos que fazem a sua vida sempre associada à água. E era esta diversidade de invertebrados e dentro dos invertebrados do grupo dos insetos que eu queria salientar nesta comunicação, chamando a atenção porque para
para conservar o mundo da água doce do qual nós dependemos para a nossa sobrevivência, evidentemente, é necessário conhecer melhor o funcionamento dos ecossistemas, os serviços que esses ecossistemas servem, portanto, a relação entre os vários níveis tróficos, a importância, primeiro, do extrato vegetal, da parte das plantas, depois desta diversidade imensa que é a base de toda a fauna dos invertebrados, que condiciona completamente a existência de uma cadeia trófica completa e de nós termos comunidades abundantes de anfíbios e de peixes, dos quais também dependemos da nossa alimentação. Muito obrigada pela vossa atenção.